O livro perdido de Tomé. As palavras esquecidas de Jesus que a história quis ocultar. Imagine um manuscrito tão antigo quanto os evangelhos da Bíblia, mas com uma mensagem tão intrigante que foi deixado de fora do cristianismo oficial. Um texto que não conta milagres nem a crucificação de Jesus, mas sim palavras que ele teria dito em segredo, apenas para aqueles capazes de compreendê-las. O Evangelho de Tomé é exatamente isso, um conjunto de ensinamentos atribuídos a Jesus que ficaram ocultos por séculos. Mas por que esse evangelho foi rejeitado? O que há nele que o torna tão perigoso? Seria ele uma peça-chave para entendermos o verdadeiro Jesus? Não o Jesus das igrejas, mas o Jesus histórico, aquele cujas palavras poderiam mudar completamente nossa visão sobre a espiritualidade? Esse manuscrito permaneceu perdido até uma descoberta acidental no século XX, quando um grupo de camponeses egípcios encontrou algo que a história tentou enterrar. Mas o que exatamente foi descoberto? O ano era 1945. Em uma caverna próxima à vila de Nag Hammadi, no Egito, um grupo de trabalhadores rurais encontrou um jarro de cerâmica enterrado na areia. Dentro dele estavam manuscritos antigos, escritos em copta, uma língua esquecida pelo tempo. Eles não faziam ideia do que tinham em mãos. Textos proibidos, escondidos por séculos para evitar que sua mensagem fosse apagada da história. Esse achado se tornaria um dos maiores eventos arqueológicos do século XX, revelando uma coleção de escritos chamados Evangelhos Gnósticos. Entre eles, um se destacava, o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos evangelhos tradicionais, ele não conta a história da vida de Jesus, mas sim um conjunto de 114 frases e ensinamentos, alguns semelhantes aos da Bíblia, outros completamente diferentes e enigmáticos. Mas, se esses textos são tão antigos quanto os evangelhos da Bíblia, por que não fazem parte dela? Quem decidiu o que deveria ou não ser incluído na Escritura Sagrada? Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. O mais chocante sobre o Evangelho de Tomé não é apenas o que ele diz, mas, como ele diz, enquanto os evangelhos canônicos foram escritos décadas após a morte de Jesus, em um contexto de disputas religiosas e políticas, o texto de Tomé afirma ser um registro direto das palavras de Cristo. Nenhuma narrativa, nenhuma interpretação, apenas Jesus falando diretamente. Isso levanta uma questão intrigante. E se esse for o relato mais próximo do que Jesus realmente disse? E se a versão que conhecemos hoje foi editada, moldada e filtrada ao longo dos séculos para se adequar aos interesses da época? O que também chama a atenção é o teor dessas frases. Diferente da doutrina tradicional, Jesus no Evangelho de Tomé não ensina sobre pecado e salvação, mas sobre autoconhecimento e iluminação. Ele não fala de um reino dos céus distante, mas sim de algo que já está dentro de nós. Mas essa visão espiritual era perigosa para os líderes religiosos. Afinal, se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, o que isso significa para a autoridade da igreja? Se há algo que torna o Evangelho de Tomé tão polêmico, são as palavras de Jesus que parecem desafiar a estrutura tradicional do cristianismo. Ele diz: se trouxerdes à luz o que está dentro de vós, isso que tendes vos salvará. Se não o trouxerdes, isso que não tendes vos destruirá. Essa frase sugere que a salvação não vem de fora, mas de dentro. Não há menção a dogmas, sacrifícios ou regras impostas por uma instituição. A mensagem de Tomé aponta para uma jornada individual de descoberta, onde cada pessoa deve encontrar a verdade por si mesma. Agora, imagine o impacto que isso teria na época. Um cristianismo sem hierarquias, sem intermediários entre o homem e Deus. Isso explicaria por que esse evangelho foi banido e declarado heresia. Mas se isso foi censurado, o que mais pode ter sido apagado da história? Se o que está dentro de nós pode nos salvar, como o Evangelho de Tomé sugere, então a grande questão é:
O que exatamente Jesus quis dizer com isso? Essa ideia ressoa com antigas tradições espirituais que falam de um conhecimento secreto, acessível apenas àqueles dispostos a buscar além das aparências. Em diversas passagens do Evangelho de Tomé, Jesus diz que a verdade não está nos templos ou nas escrituras, mas sim no íntimo de cada um. Isso se alinha ao pensamento gnóstico, uma corrente do cristianismo primitivo que acreditava que o mundo material era uma ilusão e que apenas através do autoconhecimento seria possível alcançar a verdadeira realidade. Mas essa visão espiritual entrava em choque com a religião institucionalizada. Se cada pessoa podia encontrar Deus por conta própria, então qual seria o papel dos sacerdotes, dos dogmas e das igrejas? Esse pensamento foi considerado perigoso, e os gnósticos foram perseguidos, seus textos queimados, suas crenças erradicadas. Mas nem todos os rastros foram apagados. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. Muitos acreditam que a Bíblia sempre existiu como a conhecemos hoje. Mas a verdade é que sua composição foi o resultado de séculos de disputas, decisões políticas e manipulações estratégicas. No século IV, o Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador romano Constantino, foi um dos eventos mais decisivos para a formação do cristianismo. Aqui, líderes religiosos debateram quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam rejeitados, e o que aconteceu com aqueles que não se encaixavam na doutrina oficial. Foram proibidos, rotulados como heresia e banidos da história. O Evangelho de Tomé, assim como muitos outros textos gnósticos, foi um dos que desapareceram nessa decisão. Mas por quê? O que havia neles que ameaçava tanto a nova religião oficial do Império Romano? A resposta pode estar na própria estrutura da Igreja. Afinal, um cristianismo baseado no autoconhecimento não precisa de instituições ou de uma hierarquia de poder. Então, e se a versão de Jesus que conhecemos hoje for apenas uma parte da história? Imagine um mundo onde a mensagem central do cristianismo não fosse baseada no pecado, na culpa ou na necessidade de intermediários entre Deus e os fiéis. Um mundo onde Jesus fosse visto não como um sacrifício divino, mas como um mestre que veio ensinar a humanidade a despertar sua própria luz interior. Se o Evangelho de Tomé tivesse sido incorporado à Bíblia, é possível que o cristianismo tivesse se desenvolvido de uma forma muito diferente. Ao invés de uma religião focada em dogmas e regras, teríamos uma abordagem mais voltada à busca interior e ao autoconhecimento. Será que isso tornaria as igrejas menos poderosas? Será que mudaria nossa visão sobre o papel da fé na sociedade? Mas há uma razão pela qual esse cenário não aconteceu. A mensagem contida no Evangelho de Tomé era uma ameaça para aqueles que queriam centralizar o poder espiritual. E os responsáveis por consolidar a doutrina cristã não deixariam isso acontecer sem resistência. Se o Evangelho de Tomé realmente continha palavras autênticas de Jesus, por que ele foi rejeitado? Para entender isso, precisamos olhar para os primeiros líderes da igreja e suas diferenças em relação à mensagem que Tomé trazia. Os evangelhos aceitos na Bíblia foram fortemente influenciados pelo pensamento de Pedro e Paulo, que defendiam uma visão de Jesus como Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade do pecado. Essa era uma mensagem poderosa, mas também criava uma estrutura onde a salvação dependia da fé em Jesus como Redentor. O Evangelho de Tomé, por outro lado, não menciona pecado, nem sacrifício, nem redenção. Em vez disso, Jesus aparece como um mestre espiritual, guiando as pessoas a descobrirem a verdade por si mesmas. Isso ia contra a construção da igreja como uma instituição única e indispensável para a salvação. E como resultado, os escritos que pregavam esse tipo de visão foram banidos, desacreditados e condenados. Mas será que o Evangelho de Tomé
É o único texto que foi apagado da história? Ou existem outros evangelhos perdidos, esperando para serem descobertos? Durante séculos, a Igreja conseguiu manter esses textos esquecidos, ocultando qualquer narrativa que desafiasse sua doutrina. Mas com a redescoberta do Evangelho de Tomé e de outros manuscritos proibidos, algo inesperado começou a acontecer. Teólogos, historiadores e até cientistas passaram a questionar a história oficial do cristianismo. Vamos continuar, mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. E o impacto não parou por aí. O interesse pelos evangelhos apócrifos explodiu, levando pessoas a reconsiderar a espiritualidade sob uma nova ótica. E aqui entra uma questão ainda mais intrigante. Se esse evangelho contém uma mensagem de iluminação pessoal, será que ele pode nos ajudar a compreender melhor o verdadeiro Jesus? Mas há algo ainda mais surpreendente. Muitos dos ensinamentos contidos no Evangelho de Tomé se assemelham a conceitos encontrados em outras tradições espirituais, que nem sequer existiam na época de Jesus. Como isso é possível? O Evangelho de Tomé traz ensinamentos que parecem se alinhar com algo que vai muito além do cristianismo tradicional. Frases como: "Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo", soam incrivelmente parecidas com as lições do budismo sobre iluminação e autodescoberta. Mas as semelhanças não param por aí. No sufismo, vertente mística do islamismo, há um conceito de que Deus não está fora de nós, mas dentro. No hinduísmo, há a ideia de que o mundo material é uma ilusão e que a verdadeira realidade só pode ser percebida quando olhamos para dentro. Isso nos leva a um questionamento instigante. Os ensinamentos de Jesus eram parte de uma sabedoria espiritual mais antiga, compartilhada por diversas tradições? Se sim, por que essas conexões não são amplamente discutidas? O que mais pode ter sido ocultado sobre a verdadeira natureza dos ensinamentos de Jesus? Se o Evangelho de Tomé permaneceu oculto por séculos, quantos outros ensinamentos podem ter sido apagados da história? A verdade é que Tomé não é o único evangelho proibido. Existem dezenas de outros escritos, como o Evangelho de Maria Madalena, que retrata Maria não apenas como uma seguidora, mas como uma das discípulas mais próximas de Jesus, recebendo ensinamentos que os outros não compreendiam. Há também o Evangelho de Judas, que apresenta uma versão completamente diferente da traição mais famosa da história, sugerindo que Judas, na verdade, cumpriu uma missão dada pelo próprio Jesus. Se esses textos forem genuínos, então tudo o que pensamos saber sobre os primeiros anos do cristianismo pode estar incompleto, ou até mesmo distorcido. Mas a grande questão é: será que algum dia descobriremos toda a verdade? Ou certos segredos estão destinados a permanecer ocultos para sempre? Depois de tudo o que vimos, uma coisa fica clara: a história que conhecemos pode não ser toda a verdade. O Evangelho de Tomé, os textos gnósticos e os evangelhos proibidos mostram que a mensagem de Jesus pode ter sido muito mais profunda e complexa do que imaginamos. Se a verdadeira essência dos ensinamentos de Cristo foi suprimida, o que isso significa para o cristianismo moderno? Devemos questionar o que nos foi ensinado? Ou será que certas verdades são perigosas demais para serem reveladas? O que mais pode estar escondido? Existem manuscritos ainda enterrados, esperando para serem descobertos? E se um novo achado viesse à tona hoje, será que a humanidade estaria pronta para aceitá-lo? Talvez a grande lição aqui seja a mesma que encontramos no próprio Evangelho de Tomé. A verdade não está nos livros, nas igrejas ou nas instituições. Está dentro de nós. Mas será que estamos prontos para encontrá-la? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.